Então, essa é uma apresentação, como eu falei para vocês, pública, sim, ela nunca foi feita, é a primeira vez que vocês vão ver essa apresentação e que alguém está vendo essa apresentação. Acabei de fazer agora há pouco tempo, levei alguns dias fazendo essa apresentação, montando ela, porque eu acho que tem alguns assuntos que são importantes da gente tratar quando vai discutir a AMS. E acho que essa apresentação ela pode ser o início de uma apresentação que a gente pode depois fazer com mais calma em outros momentos na FUP. Né? Então, passando. Antes da gente começar a falar sobre a AMS, o plano de saúde da Petrobras, eu também estou levando em consideração aqui que todo mundo dessa sala é ou já foi trabalhador da Petrobras, né? Aposentado ou da ativa, não estou falando com ninguém de fora da categoria. Isso é importante também porque eu vou tratar especificamente da AMS, do plano de saúde, e aí, se tiver alguém aqui que não seja da categoria, né, que não tenha nenhuma ligação com a Petrobras, talvez não vai entender bem o que eu estou falando, então, só uma ressalva. Primeira coisa importante para a gente pensar, assim, eu acho que tem 4 questões importantes para discutir a AMS. A primeira delas é pensar que a AMS está em mudança e o plano de saúde está em mudança, né? O financiamento da AMS e a sua gestão estão em mudanças e a gente precisa entender de onde veio essa mudança. Segunda questão, que é importante, é que há um histórico já na Petrobras, antigo, vou mostrar para vocês, de tentativa de redução do passivo atuarial da AMS. Passivo atuarial é todo aquele montante de recursos que a empresa tem que guardar, de certa maneira, para que todo mundo que está no plano ela possa garantir os benefícios para todo mundo que está no plano. Então, se você tem um filho que nasceu agora, hoje, e ele já entra na AMS, a Petrobras tem que já ter um recurso para toda a vida dessa pessoa, né? Que enquanto durar a AMS, ela vai receber benefício. Isso é o passivo atuarial. Tem da Petros e tem da AMS. Né? Então, vou mostrar um pouco histórico da tentativa de redução desse passivo. E, por fim, vou falar de mais 2 coisas importantes. Né? Vou falar que a gente precisa entender como é que se funciona o financiamento da AMS. E aí a gente precisa conhecer mais a AMS para a gente poder defender a AMS. Eu sempre falo isso há alguns anos já com a FUP, e acho que falei aqui também já com vocês uma vez. Os trabalhadores da Petrobras conhecem pouco a AMS. Por um lado, porque não tem nenhuma informação mesmo, assim, as informações são muito ruins, a empresa nunca abriu essa caixa para a gente entrar e poder participar. E, por outro lado, você tem um volume de mais de 280 mil beneficiários da AMS e muitos de vocês realmente não conhecem o plano. Vai até o médico, atende, faz a sua contribuição e vida que segue. Né? Queria falar um pouquinho sobre isso e, por fim, falar dos desafios. O que está colocado para disputa em relação à AMS? A minha apresentação vai ser um pouco nisso. Vai ter bastante gráfico, bastante figuras, então, para tentar também ser mais claro e mostrar claramente o que eu estou querendo dizer para vocês. Repetindo, quem não conseguir entender ou olhar, enxergar o que eu vou mostrar aqui na tela, depois a gente vai encaminhar a apresentação, vocês podem olhar com calma. A primeira informação, da onde vem essas mudanças na AMS, está muito alinhado com o que o Dedé falou no início. A gente está falando aqui de uma série de ataques que os trabalhadores estão sofrendo, e não são só os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores em geral estão sofrendo no Brasil um ataque muito forte. A gente tem, já nos últimos 2 governos, Temer e governo Bolsonaro, em especial o governo Bolsonaro, um ataque direto aos trabalhadores, a retirada de direitos, redução de salários, desemprego, aumento do custo de vida, agora a pandemia expondo os trabalhadores, ou seja, é uma série de ataques às suas organizações, ataques à justiça do trabalho. Então, assim, acho que você já conhece bem esses ataques que esse governo faz, e as mudanças da AMS têm a ver com esse tipo de governo. É um governo preocupado em retirar direitos dos trabalhadores. Ponto.
Segunda mudança importante que vem acontecendo é que as empresas estatais como um todo, todas as empresas estatais do Brasil, estão também sob ataque. Há um projeto de privatização das empresas estatais. Isso não é eu que estou falando, o que está falando é o próprio ministro da Economia. Diz publicamente que precisa e quer privatizar todas as empresas estatais e faz dois movimentos. Um movimento de tentativa de venda, Eletrobras, Correios, a Petrobras de forma fatiada, e tentativa de desmoralizar os trabalhadores. O governo brasileiro, ano passado e esse ano, de tempos em tempos, solta documentos criticando, apontando, segundo ele, para um alto custo com os trabalhadores. E não é à toa que a SESC, que é a Secretaria de Governança das Estatais, toma várias medidas no sentido de aumentar o custo, aumentar, na verdade, a participação dos trabalhadores, redução do número de trabalhadores, e por aí vai, nas empresas estatais. O ataque à MS não é só a MS, o ataque é às empresas estatais como um todo. A atual gestão da Petrobras, né, seja com Castelo Branco, vamos ver o que virá agora com esse general da ativa, mas a atual gestão do Castelo Branco, que vai até abril, é uma gestão, você sabe bem, também de ataques à MS. A chegada do RH construído pela gestão Castelo Branco na Petrobras é um RH que veio para atacar diretamente a MS. Isso foi dito pelo atual gerente da área de RH, que disse, a gente está aqui para reduzir o custo com a MS. Então, eu estou falando do governo, estou falando das estatais e agora estou falando da gestão da Petrobras. Né? A CGPAR 23 é importante nesse contexto, ela foi criada em 2018 no governo Temer, e o Dedé já falou, ela é uma forma de você, como eu falei do SESC, de reduzir o custo das empresas estatais. E, por fim, acho que um outro elemento importante da gente entender o que está acontecendo é a pandemia. Na campanha do acordo coletivo, ano passado, a gente já estava em pandemia. A gente agora, não tenho dúvida que se não fosse a pandemia, vários de vocês já estariam na rua fazendo atos, ou nos prédios da Petrobras fazendo atos contra o que está acontecendo. Não tenho dúvida disso. Não faz porque, de forma correta, vocês estão em casa protegidos, porque a gente está morrendo 3 mil pessoas por dia no Brasil. A pandemia. A pandemia está completamente descontrolada. Então, assim, a organização, a capacidade de organização dos trabalhadores para questionar as mudanças tá difícil nesse momento por conta da pandemia. Isso é importante, porque parece que a gente pode fazer movimentos, pode pensar em outros movimentos, mas o de rua, o que a gente costuma fazer muito, não consegue fazer por conta da pandemia. Bem, dentro desse contexto, mudanças aconteceram no MS. E aí, queria chamar a atenção para esse próximo gráfico, slide, porque acho que ele é importante para o seguinte. No início, vocês não vão conseguir enxergar quase nada. Essa é a ideia mesmo dele. O que esse gráfico tem? Quero chamar a atenção para vocês nas linhas que ele tem. Nesse gráfico, eu resumi a história recente da MS. Eu peguei de setembro de 2002, governo Fernando Henrique, para cá, todos os movimentos que tiveram na AMS, na tabela do grande risco da AMS. Então, em 2002, até 2002, a tabela de grande risco, ou seja, a contribuição dos trabalhadores no grande risco da AMS, ela era diferenciada, ativa contribuía com valor, aposentado contribuía com outro valor, eram diferentes os valores, né? Tem aqui a tabelinha que dá para ver no canto esquerdo, e a contribuição não levava em consideração a idade das pessoas. Então, até 2002, a AMS, a contribuição era ativo e aposentado diferente, valores diferentes, o aposentado pagava mais do que o ativo pagava menos o ativa, e não tinha diferença de idade, aquela diferença de escala de idade que tem na tabela do MS. Era por salário. Né? Quem ganhava mais, MSBs, né? Ganhava mais, pagava um pouco mais do que quem ganhava menos. E você tinha aqui seis gradientes, né, para ativa e 6 para aposentados. A partir de 2003 a 2012, ou seja, esse período
desse círculo azul aqui embaixo, a partir de setembro de 2003, a Petrobras mudou, em acordo com vocês, em acordo coletivo, mudou a estrutura da contribuição. Já apareceu uma tabela muito parecida com essa de hoje, manteve seis níveis de salário, de renda, entrou a idade, que a contribuição por idade na ANS, e vocês passaram, aposentados e ativa, a contribuir pelo mesmo valor. Então, eu diria que tiveram 3 mudanças importantes. Aumentou o número de pessoas contribuindo, a contribuição passou a ser aposentada e ativa igual, não era até 2003, e você inseriu a idade. Isso é importante, muito importante, vou mostrar por quê depois. Além disso, nesse período, as linhas embaixo que mostram, entre 2003 e 2012, o reajuste no salário de vocês era maior do que a contribuição que vocês faziam no INSS. Todo ano reajustava os dois, mas o reajuste do salário era acima do reajuste da tabela da INSS. Essa política durou de 2003 a 2012. 2012, a gente percebe uma mudança, em 2013, aparece uma mudança, a segunda mudança, na tabela da INSS. A tabela passa a ter mais faixas de renda, e agora a gente passaria de 19 MSBs para 26, ou seja, a gente aumentou a grade de renda, isso é importante, porque você ganha muito na empresa para pagar mais, né? E você já faz ali um primeiro reajuste para todo mundo. Naquele momento, o reajuste foi de 30%. Todo mundo teve um reajuste de 30% na tabela e aumentou já a participação dos que ganham mais. Aí isso durou de 2013 até 2017. De 14 a 17, de novo, de 14 até 2017, os reajustes foram igual ou acima da INSS. Bem, a partir de 2017, a coisa desanda. E aí vocês já conseguem ver aqui no cantinho esquerdo o que aconteceu. A empresa criou, em 2017, uma nova tabela. Ali em 2017, aquela negociação, a empresa já queria aumentar a contribuição de todo mundo. O que a gente conseguiu no processo de negociação, naquele momento, 2017, teve a pauta pelo Brasil, teve uma série de movimentos que a gente fez, foi mudar a escala, a tabela da MS, aumentando, chegando até 36 MSBs. Qual era a ideia? A ideia era a gente aumentar a contribuição da MS, mudando a tabela e não reajustando. Naquele momento, em 2018, março de 2018, já começam a aparecer os reajustes via VCMH, começam a aparecer ali já, então vocês já passam a ter reajuste VCMH. Em 2018, começa a aparecer aquela contribuição extra. Por quê? Porque também até 2018, a relação 70-30, a gente, segundo a empresa, nunca chegava nos 30 e não era cobrado. A partir de 18, a gente teve que fazer contribuição extra para chegar aos 30%. A empresa começou a cobrar isso. E a partir de 2018 começam os reajustes. O grande reajuste acontece em 2018. Ali, a tabela, além de aumentar a escala, teve reajuste de 1% até 143% em 2018. E, chegando na fase final, ano passado, quando a tabela novamente muda, aí sim, se vocês olharem aqui a linha vermelha no canto direito, né? Direito para mim aqui da tela, direito isso. Vocês vão ver o pico que teve de reajuste, que foi um reajuste que chegou de 0 a 673% na tabela. Ano passado, quem acompanhou a negociação viu essas mudanças. Teve gente que teve 673% de reajuste a mais. A média foi 134%. E, naquele momento, também acordou-se que em 2021 a relação passa de 70-30 para 60-40,
aumenta a contribuição de vocês, e em 2021, 2022, passa 50-50. Vai aumentar de novo, né, a contribuição de vocês. Ou seja, resumindo aqui, essa história da AMS, ela já teve algumas mudanças. As mudanças que aconteceram, o período de 2003 a 2012, foi um período de aumento das pessoas na AMS, porque também, lembra, o número de trabalhadores aumenta muito na Petrobras, né, que bom, várias pessoas entraram na Petrobras, aumenta muito o número de beneficiários, a contribuição vai caindo, o salário vai aumentando. A partir de 2013 em diante, a gente começa a ter mudanças, que são mudanças, no primeiro momento, de mudanças apenas na grade, aumentando o gradiente entre as contribuições. Quando chega agora em 19, o que a empresa sempre quis, aconteceu, que era o aumento da contribuição dos mais velhos e dos que têm menor renda. Porque, segundo ela, e depois vou mostrar, esses que têm o maior gasto com a AMS, e é esses que teriam que contribuir mais. No geral, é isso. A empresa passou a entender a AMS não como um plano de saúde para beneficiar os trabalhadores, mas sim como um custo. A AMS virou um custo. E quando vira um custo para a empresa, quanto menor ela puder gastar, é isso que ela vai fazer. Bem, esse é o resumo. Bem, a partir daí, vamos discutir agora o passivo atuarial. Vocês devem lembrar que lá na campanha eu disse isso. O objetivo da empresa é reduzir o passivo atuarial. Ela já tinha feito esse movimento na Petros, em 2008, ali em 2009. Ela consegue reduzir muito o passivo atuarial da Petros, quando faz a repactuação. Ela já tinha mudado a estrutura em relação à PLR. Ela já tinha mudado a estrutura em relação ao plano de cargos dos trabalhadores. Faltava a AMS. E eu disse, está faltando a AMS e ela vai vir com tudo para cima da AMS. Dito e feito, ela veio. Aqui, esse gráfico mostra para a gente o seguinte, as barras em azul, desde 2009, as barras em azul são o passivo atuarial da AMS. Quanto a Petrobras tem que ter de passivo guardado para cobrir a AMS. Né? Então, em 2009, era 10 bilhões, hoje já chegou, em 2019, a 48 bilhões, e agora, em 2020, caiu para 27,8 bilhões. A queda foi muito grande entre 19 e 20. Por isso. Por que ela reduz o volume de passivo atuarial? Porque os mais velhos pagam mais e você tem uma redução do número de trabalhadores, de beneficiários da AMS, de certa maneira, e você tem, com esse movimento, uma contribuição maior dos mais velhos. Esse é o movimento que ela fez. Aqui está para mostrar para vocês a comparação com todo o passivo atuarial. Hoje, a Petrobras tem, entre Petros e AMS, 2020, um passivo de 83 bilhões, que ela tem que guardar de passivo atuarial em relação a Petros e a AMS. A AMS representa 33% hoje desse passivo. Já chegou a ser 70%, lá em 2009, 2012. Lembra que eu falei? Ela reduziu bastante o passivo naquele momento, quando ela fez a repactuação em 2008 na AMS. Bem, outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, mas vamos olhar agora o movimento desse passivo atuarial. E a gente tem aqui 3 momentos que esse passivo atuarial dispara. O momento em 2014, entre 2013 e 2014, o passivo atuarial da AMS aumentou 46%. Por quê? PDV. Então, lembrem, o primeiro PDV da Petrobras, grande PDV, acontece em 2014, e sai uma leva de trabalhadores ali, e todo momento que um trabalhador sai da ativa e ele se torna aposentado, ele acaba contribuindo menos. Né? Eu vou mostrar isso para vocês. Isso aumenta o passivo atuarial. Então, teve um pico desse passivo atuarial em 2014, outro pico em 2016, o segundo PDV, e o outro pico, o último pico, em 2018. Também aumentou 32% o passivo atuarial da Petrobras.
E se a gente olha a linha verde, que é a linha de número de trabalhadores na ativa da Petrobras, do sistema Petrobras, a gente percebe claramente que a redução dos trabalhadores da ativa aumenta o passivo atuarial. Essa tabela, esse gráfico é para mostrar isso, né? Então, hoje a gente chega a 49 mil trabalhadores na ativa, o passivo atuarial de 27,8 bilhões, que ela tem que tá caindo, esse passivo atuarial, caiu 42% do ano passado para esse ano. Haverá uma queda de mais 5 mil trabalhadores em 2021. Então, a Petrobras já tem 5 mil trabalhadores que vão sair em 2021, já inscritos no PIDV, ou seja, esse movimento vai continuar acontecendo, né, de tentativa de queda do passivo atuarial da ANS. Aqui do canto direito é a duração média do passivo. Segundo a empresa, hoje, dura 15 anos esse passivo atuarial que ela tem acumulado lá. E já, bem, entrando já quase no finalzinho da minha fala, esse passivo atuarial tem um motivo para ele ser reduzido. Ela queria reduzir por um motivo. E eu fiz um gráfico para mostrar esse motivo. Se a gente pegar ali a bola azul aqui desse gráfico, que é o lucro líquido da Petrobras em 2020, 7,1 bilhões. A empresa lucrou 7,1 bilhões em 2020. E, segundo ela, 3 motivos foram importantes para esse lucro. A reversão dos impairments, ela errou a mão no primeiro trimestre, esperando um preço de barril de petróleo muito baixo e um câmbio muito, muito alto. Isso não aconteceu, ela errou a mão e depois ela teve que reverter, e acabou fazendo isso, revertendo os impairments. Os ganhos cambiais, o ganho com dólar, a disparada do dólar ajudou a Petrobras, porque ela aumentou as exportações de petróleo. E, segundo ela, a revisão do passivo da ANS. Esses 3 motivos, segundo a empresa, está no documento dela, levaram ao lucro de 7 bilhões. Ou seja, uma parte do lucro tem a ver com a redução do passivo atuarial da Petrobras. E para onde foi esse lucro? Está aqui. O lucro de 7,1 bilhões é o lucro que faz com que a empresa pague de dividendos para os seus acionistas 10,3 bilhões. Uma empresa que lucra 7, paga 10. E ela usa o fundo de reserva dela, de lucro, para pagar dividendos para os seus acionistas. E quem são esses acionistas? Está aqui embaixo, nesse círculo. Aqui embaixo. Você tem 37% dos acionistas é a União, é o governo, mais BNDES. 21% é os investidores brasileiros, quem tem ação, brasileiro que tem ação da Petrobras. E 42% do lucro da Petrobras foi para investidor estrangeiro, quem tem ação da Petrobras, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Ou seja, um pedaço do passivo atuarial da AMS acabou indo parar no bolso, vou chamar assim, de acionistas estrangeiros, né, particulares estrangeiros da Petrobras lá fora. É esse o movimento que a empresa fez. Ela fez isso de ano passado vendendo ativos, e esse ano ela acabou fazendo isso usando o passivo atuarial da AMS. A AMS, ano passado, que a negociação não era um assunto simples, a gente sabia disso, né? E aí, só para fechar essa parte, olha isso. Se eu peguei aqui todas as empresas de petróleo, as grandes empresas de petróleo do mundo. A Pemex, ExxonMobil, a Shell, a BP, a Total, a francesa, Chevron, Equinor, que é a estatal da Noruega. Peguei essas empresas, todas tiveram prejuízo em 2020. Só a Petrobras teve lucro. A única empresa que teve lucro na pandemia em 2020 das petroleiras foi a Petrobras. Por conta, principalmente, dessa reversão de impairments, ela errou a mão nos impairments, fez um cálculo e depois teve que reverter. Isso é uma contabilidade muito estranha, então tem uma série de discussões sobre isso. Aproveitando o momento para aumentar preço de derivado no Brasil e exportar petróleo cru com o câmbio mais alto e retirando o direito dos trabalhadores via ANS. Foi assim que essa empresa teve lucro esse ano
e foi assim que ela distribuiu esse lucro. Para finalizar, a importância que tem, que eu estava falando, quando sai trabalhadores da ativa e os riscos que corre a AMS. A AMS é um plano participativo. Ele tem, por natureza, uma contribuição entre quem está na ativa e tem a idade menor, paga mais, e quem está aposentado e que tem uma idade maior, paga menos. Mas na hora de usar é o contrário. Quem é novo e está na ativa usa menos o plano, e quem está aposentado e tem uma idade maior usa mais o plano. Então, ele é um plano colaborativo. A base dele é essa, ser colaborativo. E aí isso está em risco. Por quê? Porque a Petrobras vem num movimento de redução, né, de trabalhadores nos PIDVs, e quem sai são pessoas acima de 55 anos de idade, pessoas que estão entrando na fase que vão começar a contribuir menos e usar mais o plano, né? Então, esse gráfico aqui é para mostrar isso. Hoje, 54%, 2019, 54% dos beneficiários da AMS estão na ativa, né? Trabalhadores ou seus beneficiários, mas isso vai mudar. E, além disso, o penúltimo gráfico aqui mostra também isso, né? Aqui o gráfico de barras mostra a contribuição média, né, o desembolso médio, que, em média, por idade. Ou seja, pessoas acima de 58 anos de idade, que usam a AMS, acabam contribuindo, acabam gastando da AMS R$ 1.600, enquanto quem tem até 18 anos, de 0 a 18, R$ 260. Ou seja, conforme eu falei, quanto menor a idade, menos usa a AMS. E o inverso ao contrário. A tabela aqui do lado tenta mostrar isso. Quanto maior a idade de vocês, maior o custo com a AMS. Né? Então, também tem e é menor proporcionalmente a contribuição. Né? Então, esse é um movimento que acontece também. Por fim, para finalizar, já falei demais, os desafios. Eu acho que, assim, como questão para a gente pensar, primeira questão é muito cuidado com o debate do custo da AMS, porque eu acho que a AMS, ainda mais numa pandemia como essa agora, plano de saúde, o importante não é o custo, o importante é a qualidade do serviço. Isso é fundamental. Por quê? Porque com a criação agora da associação, ela pode criar um custo, um plano de saúde muito barato, só que o atendimento é péssimo. Então, muito cuidado com isso. A luta tem que ser por uma qualidade do atendimento e não pelo custo. Cuidado com esse debate do custo. Ele é uma armadilha, eu sempre falei isso. É preciso barrar a associação que foi criada. Vocês já estão fazendo isso, tenta barrar isso. Tem que mudar a CGPA 23. Ela engessa as empresas estatais. E esse é um grande problema. Tem que articular isso. Tem que ter maior participação dos trabalhadores na gestão da AMS. A gente agora está chegando à metade da participação, 50-50. Então, é fundamental que a gente entre de vez na gestão da AMS. Né? Não dá para a gestão da AMS, com a contribuição que vocês fazem, e vocês que usam, não acompanhar de forma mais rigorosa, né, e dentro os custos. E é preciso criar formas de garantir essa solidariedade entre os trabalhadores. Quem está na ativa tem que pagar mais, quem é mais novo tem que pagar mais, para quando ele aposentar, para quando ele sair, ter o plano. Não dá para separar ativo e aposentado, porque se você separa, vai penalizar cada vez mais os aposentados. A hora que vocês mais precisam do plano, é a hora que vocês vão ter que gastar muito mais com o plano e vai dificultar ainda mais para vocês. Era isso, Dedé. Eu acho que eu falei até demais, desculpa pelo tempo que eu passei, mas eu estou testando também essa apresentação. Como eu falei no início, a ideia era fazer uma fala mais geral sobre a AMS, no contexto, para ver esse debate sobre o passivo atuarial e ver por que a Petrobras está mudando a gestão da AMS, e espero ter contribuído aí para que possa ajudar nessa compreensão. É isso. Obrigado, Cláudio Omar.
Nós vamos abrir aqui para as perguntas, pode ser feita pelo chat, ou pode fazer aqui diretamente a Cloviomar, sem fazer discurso. Levanta a mão, tem uma mãozinha aqui, é só clicar na mão, e aí faz a pergunta direcionada aqui a Cloviomar, né? E eu queria logo aqui colocar, Cloviomar, aqui para você, uma que veio no Zap para mim, era exatamente com relação a essa questão da associação que a Petrobras aponta, né? Ela está lá na Agência Nacional de Saúde fazendo os trâmites e a associação em si, ela traz prejuízo para o trabalhador ou a associação, na tese que você levanta aqui, ela caminha exatamente para, em seguida, entregar ao mercado. Porque você veja só, a AMS, a Petrobras, ela já fez todo esse movimento, mas ainda não apresentou o estatuto da associação. Então, isso fica claro para muita gente que é mais uma forma da Petrobras criar uma confusão, né, para facilitar a entrega do nosso plano para o mercado. Como é que o Diese vê essa questão da associação, esse movimento que a Petrobras vem fazendo, né, que a gente sente que ela está levando para o caminho da entrega do nosso plano ao mercado? E aí, dentro dessa mesma questão, que foi a outra que eu recebi hoje de manhã, era o seguinte, com esse encarecimento do plano, lá na associação, sem ser uma associação com fins lucrativos, como é que ela pode, porque uma das coisas que ela diz, está no site da AMS, e é público, é que o nosso plano é muito caro, sendo a gestão por RH. E ele, fora da gestão da RH, ele vai ficar mais barato e, consequentemente, pode reduzir o custo, né? O custeio que nós temos na AMS, sem baixar a qualidade. Como é que você vê esse movimento? Você já pode fazer as respostas agora, ou se tiver, de repente, mais perguntas, a gente pode fazer um bloco. Acho que é mais fácil para responder também. Tem mais alguma inscrição? Se não tem, eu vou respondendo essa, enquanto o pessoal vai criando coragem. Essa que ninguém levantou a mão aqui. Isso. Eu vou conferir aqui nas mensagens. Tá. Eu diria o seguinte, Dedé, a gente vem conversando sobre isso desde o momento que essa gestão Castelo Branco, Bolsonaro entraram na Petrobras. Eles já chegaram com uma posição de que teria que se criar uma gestão de fora da AMS. Né? As empresas estatais, e tem empresas estatais que têm, assim como a Petrobras, a gestão do próprio RH. E tem empresas estatais que não, que são estatais, mas você tem uma associação, ou você tem até empresas de mercado que administram o plano de saúde das empresas. Em nenhuma das empresas, olhando elas, né, nenhuma das empresas estatais que tem, a diferença não existe da qualidade em relação a se é gerida pela própria empresa ou se não é. O debate não é só isso, né? O debate envolve outras coisas. Então, por exemplo, no caso da AMS, a equipe, a gente falou isso ano passado bastante vezes, a equipe que constrói, que cuidava da AMS no RH, médicos, você tinha uma equipe terceirizada e uma equipe grande de trabalhadores próprios da Petrobras. Era uma equipe muito qualificada. E esse custo para manter essa equipe estava caindo, estava em queda nos últimos anos. 2017 até 2019 estava em queda. O próprio relatório da AMS mostra isso. Ou seja, a empresa vinha mantendo uma equipe muito qualificada, que já conhecia o histórico da AMS, do plano, e cada vez com um custo menor. Esse é um elemento. O segundo elemento é o seguinte, como eu falei, tem que ter muito cuidado com esse debate do plano de saúde, porque a gente pode estar discutindo custo e não perceber a qualidade. Eu não tenho dúvida que assim que a AMS, que a associação for criada, a gestão da Petrobras já disse isso.
que assim que acabar de criar a AMS, quem vai gerir o plano é um grupo de pessoas, mas toda a operação do plano vai ser terceirizada, e tenho certeza que a Petrobras vai achar fácil no mercado empresas como Bradesco, como Sul América, como Unimed, que vão querer essa carteira de quase 300 mil beneficiários, espalhada por todo o país, e com uma fonte de recurso, né, garantida, metade, por exemplo, de fonte de recursos da Petrobras, outra metade de trabalhadores que têm uma renda muito alta, que são os petroleiros. Ou seja, o plano de saúde da Petrobras é um plano que interessa muito ao mercado, muito, muito. Os caras estão de olho no plano, é muito rentável nesse sentido. Então, não tenho dúvida que a AMS vai acontecer isso. A AMS a associação vai ser criada e ela vai automaticamente terceirizar. Isso significa, para o trabalhador, que vai reduzir custo? Pode ser. Pode ser que no primeiro momento a AMS, não o custo de operação do plano, mas sim o custo de negociação com os médicos. Por quê? Porque uma coisa é a AMS negociar com um grupo de médicos. Outra coisa é o Bradesco negociar com um grupo de médicos. Então, o Bradesco tem uma experiência e tem um processo de negociação maior com médicos. Qual é o problema? O problema é que os médicos que atendem para o Bradesco ganham bem menos do que os que atendem para a AMS. E o serviço dele pode piorar. Então, assim, o risco que vocês correm é pagar menos no plano e ter um péssimo serviço, porque o médico vai ganhar menos lá na frente. Então, assim, nesse primeiro momento pode acontecer isso. Segunda mudança que pode acontecer, que é importante, a separação que ela pode fazer. O plano vai fazer a separação. Então, peraí, qual é a ideia do plano? Eu faço o seguinte, eu separo. Quem paga mais tem um plano melhor. Quem paga menos tem um plano pior. Ela pode fazer isso também. Então, tem esse risco. Como eu falei, esse companheirismo que tem entre vocês, trabalhadores ativos e aposentados, pode se romper com uma gestão privada, né, da MS. E eu acho que um outro grande problema da gestão da MS é que, se hoje vocês têm pouca participação, os trabalhadores, quando passar a associação, a participação vai ser menor ainda. Então, eu acho que perde também nesse sentido, em relação à participação de vocês no plano. Então, acho que é isso. Você tem um movimento de perde a qualidade da gestão do plano, porque você vai trocar uma equipe muito qualificada, com a redução do custo dela, para uma equipe privada que pode não conhece a Petrobras, não conhece a MS, não conhece o histórico. Isso é um problema de gestão. Esses problemas que a gente está vivendo agora, de erros, de contribuições, tem a ver com essas mudanças. Então, você tem aí uma mudança de gente na Petrobras que perde o histórico. Isso é ruim. Pode ter, no primeiro momento, uma redução do custo para o trabalhador, mas pode ter uma perda de qualidade do serviço. E depois pode vir um aumento do custo, né, do plano. E terceiro, perde a participação dos trabalhadores. Acho que perde nesse sentido também. Era isso.